pedir falência e recuperação judicial desse tema específico, né? Falência e recuperação judicial, o que cai? Quais são os artigos mais cobrados? 84 e 83. E eu não falei errado, é nessa ordem, 84 e 83, tá? São os artigos mais cobrados em todos os concursos. Por quê? Porque o 84 e o 83, eles se referem à ordem de pagamento dos créditos do falido, da massa, né? Da massa. Primeiro, então, vamos lá. Já estamos aqui, né? Vamos começar a estudar lei de falências e recuperação judicial. Como que acontece uma falência? Por que uma empresa vai falir? O próprio empresário pode pedir falência? Pode sim, tá lá no artigo 101, ele pode. Agora, na vida real, isso é muito raro acontecer. Por que um empresário ia pedir a sua própria falência? Talvez para facilitar o pagamento dos seus créditos, talvez para parcelar a sua dívida, talvez para... Mas enfim, isso não é comum. O que é comum? Comum é o credor pedir a falência da sociedade empresária, certo? Isso é o comum. E quem é que pode pedir a falência de uma sociedade empresária? Qualquer pessoa? Não, tem alguns requisitos. A sociedade empresária ela só vai falir se ela atender a alguns requisitos. Se o credor atender a alguns requisitos. Por exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Os requisitos estão no artigo 94 da lei, tá? Se você quiser ir lá, olhe com carinho. Eu até postei no meu feed hoje quais são os requisitos e qual a ordem deles, tá? Se você quiser facilitar a sua vida, nem precisa ir lá procurar na lei, que eu já esmiucei pra você bem direitinho lá no meu feed. Vai lá dar uma olhadinha que eu já deixei prontinho assim, tá? A tia é linda, né? Boazinha, prepara tudo pra vocês bem bonitinho, bem mastigadinho, que é pra ninguém dizer que não sabia. Enfim, os requisitos estão no artigo 94 da lei. E eu posso requerer a falência de uma sociedade empresária por uma impontualidade nos pagamentos. Essa impontualidade nos pagamentos, ela tem que ter assim, ela ser sem nenhuma razão específica. Portanto, não poderia acontecer nessa época que estamos vivendo. Porque nessa época que estamos vivendo de calamidade, nessa época que estamos vivendo de uma situação muito surreal e diferente do Brasil, não dá para dizer que a empresa não está pagando. Você viu que legal? Isso está lá no 94 da lei. Se você quiser requerer a falência de uma empresa por impontualidade, não está pagando as suas dívidas na data do vencimento direitinho, é uma impontualidade recorrente, não pode ter um justo motivo. E agora nós temos um justo motivo, certo? Então agora não dá para pedir falência de uma empresa por impontualidade. Já deu para perceber, né? Eu posso pedir a falência de uma empresa se eu tiver um título executivo extrajudicial e eu entrei com processo de execução desse título, tô no processo de execução. Você já estudou títulos de crédito aqui com a tia, né? Em outras aulas. Então você sabe que um título de crédito é um título executivo extrajudicial. Então a pessoa está me devendo, não tem valor mínimo, tá? A pessoa está me devendo, me passou um cheque, sei lá, de 10 mil reais, ou me deu uma nota promissória de 10, 12, 15 mil reais e não pagou. O que eu fiz? Eu entrei com o processo de execução, certo? Quando eu entro com o processo de execução, você que estudou títulos de crédito já sabe que o título se abstrai do negócio jurídico que deu origem. Portanto, o juízo quer saber qual é o negócio jurídico que deu origem? Quer nada, tá nem aí. Ele quer dizer assim, pague em 15 dias ou ofereça bens a penhora o suficiente e se você não fizer, eu vou penhorar. Pronto, é isso que o juiz vai fazer num título executivo extrajudicial. E aí, você entrou com o processo de execução desse teu cheque, dessa duplicata, dessa tua nota promissória, o juiz mandou o devedor pagar, deu um prazo para ele de 15 dias para ele pagar, ele não pagou, ele não depositou o dinheiro em juízo e ele não ofereceu bens em penhora suficientes para garantir a sua dívida no prazo estabelecido, pronto.
razão suficiente para que o credor peça a falência dessa empresa. Aí ele vai requerer a falência da empresa, o juiz vai analisar naturalmente as condições todas e vai deferir ou não a falência, tá? Caso o juiz defira a falência, que é o que é mais provável nesse sentido, né? O juiz deferiu a falência, a empresa que teve a sua falência decretada, a sociedade que teve a sua falência decretada, ela paralisa, sabe, estátua, pronto. Os sócios dessa empresa não mexem mais no capital, não pode mais mexer em nenhum patrimônio, não pode mais vender, não pode mais alienar e vender é a mesma coisa, né? Não pode mais vender, não pode mais hipotecar, nada, não mexe mais no patrimônio da empresa de jeito nenhum. Além de algumas coisas pessoais, assim, tipo, não pode mais viajar para fora do país, pronto. O juiz vai determinar quem será o administrador dessa massa falida. Presta atenção, não é mais empresa que a gente diz agora, tá? É massa falida, tá? Quem vai ser o administrador dessa massa? O administrador dessa massa é tão comum porque cai muito em prova e eu acho até divertido isso, sabe? Porque tem um artigo da lei que diz assim, ó, o administrador da massa será escolhido pelo juiz dentre as seguintes profissões preferencialmente. A palavra é preferencialmente, tá? Advogados, administradores, contadores, e aí engenheiros, dá uma lista, né? Só que a palavra é preferencialmente. E as provas dizem que será de forma absoluta ou exclusiva, ou o juiz tem que escolher. Não, é preferencialmente, ele pode escolher um músico, se ele achar que o músico pode realmente administrar aquela massa, né? Pois bem, a partir do momento que o juiz determinou quem será o administrador da massa falida, esse administrador ele passa a ter uma série de obrigações. Muitas obrigações. Claro que ele está recebendo por isso, é lógico, né? Ele vai receber até 5% do valor arrecadado pela massa, ou, presta atenção, que essa é uma pegadinha de prova, se for uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, até 2%. Não é 2 e não é 5. É até 2 se for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ou até 5 se for uma outra sociedade, né? Pronto, o administrador, lógico, está recebendo para isso, ele não vai trabalhar de graça, né? Mas aí, enfim, ele vai arrecadar os bens, ele vai verificar todo o patrimônio que essa empresa tem para juntar esses bens e poder alienar esses bens, vender esses bens, para transformar isso em dinheiro e pagar os seus credores, tá? Claro que existe uma maneira de alienar esses bens. Ele tem que seguir uma ordem, ele tem que vender primeiro a empresa no todo, se não vender a empresa no todo, tem que vender em blocos. Mas se a gente se fixar nisso agora, a gente não vai no assunto que eu quero, tá? Então nós vamos numa outra aula falar sobre como se faz a alienação de bens de uma massa falida, certo? Mas muito bem, então nós temos um administrador de empresas que foi determinado em juízo. Esse administrador de empresas, ele vai arrecadar os bens todos da empresa, vai ver o que ela tem de caminhão, de carro, de imóvel, de patrimônio dentro da empresa, tudo, porque ele precisa transformar isso em moeda, porque ele tem que pagar os credores, certo? Agora, como é que ele paga os credores? Imagine a quantidade de credores que pode ter aí. Jura? Eu também te amo, viu, Mari? Beijo, tá? Eu também te amo. Olha, então vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. É porque eu me distraio. Vamos lá. Então, assim, como é que ele paga esses credores todos que estão ali esperando para receber? Existe uma ordem. E essa ordem, ela é um rol taxativo, tá? É um rol taxativo. Diz assim, paga esse, depois paga esse, depois paga esse, depois paga esse. Só que quando eu comecei essa live, eu disse, os artigos mais cobrados são 84 e 85 nessa ordem. Nessa ordem. Eu não sei porque que o legislador colocou 84 depois, entendeu? Porque é nessa ordem. Quem você paga primeiro?
Você paga primeiro quem está no artigo 84. Por quê? Quem está no artigo 84 da Lei 11.101 de 2005 são os créditos extraconcursais. Olha o que o português lhe diz. Se eu estou falando que é extraconcursal, está fora do concurso de credores. Ele é anterior. Ele vai sendo pago conforme vai entrando dinheiro em caixa. Conforme vai entrando dinheiro em caixa. Bom, vendeu um caminhão, vamos pagar os extraconcursais. Vendeu a sede de uma empresa, os extraconcursais. Eles estão na frente. E por que eles são extraconcursais? Porque eles não entraram no concurso de credores. São aqueles créditos de débitos oriundos pós-decretação da falência. Pós-decretação, tá? Então, decretou a falência, pronto, decretou a falência. Daqui para cá, a empresa tem débitos. Daqui para cá, a empresa vai criar débitos. E esses débitos, daqui para cá, onde ela for criar débitos, eles têm que ser pagos antes dos débitos passados, dos débitos posteriores. Por isso se chama extraconcursais, eles não estão no concurso de credores, tá? E quem são essas pessoas que vão receber antes de todo mundo? Primeiro da lista. Primeiro da lista são os salários, tá? Salários dos empregados. Eu disse que são os créditos, os débitos gerados daqui para frente. Essa é a exceção, salários dos empregados. Mas são os salários dos empregados até o limite de 5 salários mínimos, não é qualquer limite. Eu tenho lá 30 mil reais, 40 mil reais de salário atrasado para receber da empresa. Vou receber? Vou não. Vou receber os últimos 5 salários até o limite de 3 meses. A empresa não me paga há 8 meses. Eu estou com 8 meses de salário atrasado, eu recebo 5 salários mínimos por mês em média, isso me dá 40 salários atrasados, 40 salários mínimos atrasados. Vou receber? Bom, não. Vou receber os últimos 3 meses até o limite de 5 salários mínimos, certo? E para você que vai fazer o concurso público de autoridade, naturalmente você é formado em Direito, porque o teu concurso exige, né, que você seja no mínimo bacharel em Direito e provavelmente com 3 anos de prática jurídica. Uma boa notícia para você. Os seus honorários de advogado, eles entram nesse extraconcursal, porque é verba alimentar. E verba alimentar, não importa advogado, salário tal, é dinheiro para comer, então entra no extraconcursal e é o primeiro que vai receber, tá? Beleza? Fica esperto aí, né? Aí depois disso, eu tenho aqueles créditos que são gerados depois da falência. Por exemplo, para pagar o administrador e os seus auxiliares, sabe? Tem que pagar o seu administrador e os seus auxiliares com esse dinheiro que está entrando. Tem que pagar dívidas de pessoas que emprestaram dinheiro para a massa. Presta atenção, não é gente que emprestou dinheiro para a empresa, para a sociedade que existia antes da decretação da falência. Porque decretação da falência é irreversível, viu? Você sabe disso, né? Decretou, a empresa morreu, ela não nasce mais, ela não vai nascer mais. Não é como uma recuperação judicial. Numa recuperação judicial, você vai trabalhar a empresa para ela se recuperar e ela voltar a funcionar. Na falência isso não existe. Na falência, decretou a falência, a empresa morreu. Ela não existe mais. Acabou, tá? Então, se eu como empresário, eu sou como queredor, eu como sócio, eu como qualquer coisa, emprestei dinheiro para essa empresa antes da decretação da falência, como diz aqui no Ceará, morreu Maria Preá. Vou entrar no concurso de credores. Agora, se eu emprestei dinheiro, adiantei qualquer coisa para a massa falida, depois que a empresa já tinha falido, eu adiantei para que o administrador pudesse trabalhar, então esse meu crédito é extraconcursal. Eu vou receber antes das outras pessoas, tá? Muito bem.
Depois que pagou os extras concursais todinhos, tá pagando, tá tudo direitinho, tá realizando seu capital, arrecadou os bens, tá vendendo, tá entrando dinheiro, aí eu tenho uma lista. E essa lista está no artigo 83 da lei. Eu deixei o artigo 83 da lei aqui, só para que eu não me esqueça de ninguém, tá? Vocês se lembram que eu disse para você que extra concursal é o empregado, o salário do empregado, até 5 salários mínimos dos últimos 3 meses. Mas e se esse empregado tinha 40 salários mínimos para receber? 60 salários mínimos para receber? Pronto, agora o resto que sobrou dos 5, ele vai para a primeira ordem dos concursais. Ó, concursais, olha a palavra, concurso, tá? Concursais. Então, ele vai para a primeira ordem. Eu vou pagar salários de empregados, isso inclui honorários de advogados, tá? Até o limite de 150 salários mínimos. 150. Agora foi um dinheirão. O salário mínimo é 1.000 e poucos reais, então vai ser lá mais de 150 mil reais. Pronto. São os primeiros que eu vou pagar. O dinheiro que entrar é para o empregado. Claro, natural, né? Verba alimentar é o que a gente paga primeiro, né? Depois eu tenho créditos com garantia real. O que vem ser créditos com garantia real? Você já hipotecou sua casa aí para um financiamento? Já, né? Pois bem, a sua casa é uma garantia real. Você já financiou o seu carro e com isso alienou lá ele no documento, junto ao Detran, deixou ele alienadinho para a empresa que te emprestou o dinheiro para comprar? Isso é garantia real. Então, quem tem garantia real contra essa massa falida é o segundo a receber. Por quê? Porque o dinheiro não é da massa, né? O dinheiro é dele. Tipo assim, emprestou dinheiro para a massa comprar um caminhão, alienou o caminhão. O caminhão não é da empresa, é dele, né? Então, o que ele faz? Esse é o segundo a receber. Vai receber os créditos que tem garantia real. Aí, depois, e agora preste atenção, porque isso mudou. Aliás, isso mudou quando foi mesmo? Aqui no meu coisa não diz. Aqui na minha lei não diz, mas mudou não faz muito tempo não, tá? Depois eu digo pra você quando foi que mudou. Em terceira posição vem os créditos tributários. E por que eu quero que você preste atenção? Porque como isso mudou, isso era o primeiro. Primeiro eu pagava a fazenda pública, primeiro eu pagava os débitos tributários, para depois começar o concurso de credores. E hoje em dia não mais, ele está em terceiro local, tá? Primeiro eu pago salário de empregado, depois eu pago quem tem garantia real, para depois pagar tributos. Hoje a Fazenda Pública está em terceiro local, certo? Em terceira posição na ordem. Paguei a Fazenda Pública, já não devo mais nada para a Fazenda Pública. Aí agora eu vou para os créditos com privilégio especial. Mas se você for ler a lei 11.101 de 2005, no artigo 83, inciso 4, vai dizer assim, pagam-se os créditos com privilégio especial. Mas não diz o que é crédito com privilégio especial. Aí a lei vai te reportar para o Código Civil, porque os créditos com privilégio especial, eles estão elencados no artigo 964 do Código Civil, tá? São alguns créditos muito específicos que dizem assim, ó, quem tem dinheiro de coisa salvada, por exemplo, salvei alguma coisa da empresa e gerei um crédito, eu tenho direito de aluguéis desse prédio. É um rol muito grande, é um rol de 9 incisos que está no 964. Então, quando você for ler a lei, você tem que ler lei seca, né? Então, você vai ler o artigo 83, linkando ele com o 964 do Código Civil para saber quais são os créditos de privilégio especial. Depois, eu tenho os créditos de privilégio geral. Os créditos de privilégio geral são muito legais e fáceis de entender, porque dizem respeito a, basicamente, a morte do falido, sabe? É assim, ó, também estão lá no 965 do Código Civil. Então, você tem que linkar, tá? Você leu 83, você linka com o Código Civil, deixa os dois códigos abertos e vai linkando, tá?
Mas no 965 do Código Civil, ele vai falar sobre assim, ó, despesas com o óbito do falido, o enterro, 6 meses de hospital anteriores do falido, despesas inclusive para manutenção da família, mas a manutenção dentro de um limite, tá? Não é que o falido tinha uma família que vivia com 50 mil reais por mês e agora vai continuar vivendo com 50 mil. Não, não é isso. É dentro de um limite básico da família. Mas você percebeu que até a família do falido, ela só terá recursos para sobreviver depois que foram pagos os salários, depois que foram pagos os créditos com garantia real, depois que foram pagos todos os tributos, depois que foram pagos todos os créditos com garantia especial. Em quinto local, sobrou dinheiro? Dificilmente. Na vida real, dificilmente, tá? E aí vai seguindo o meu link. E lá em oitavo local, tipo, tô chegando no final da minha lista, estão os créditos quirografários, que é o que mais cai na sua prova. Créditos quirografários. E, de novo eu ia falar palavrão, eu ia dizer que diabo é isso. Mas é assim, o que são os créditos quirografários? São aqueles créditos que você não tem garantia nenhuma, zero garantia. Adivinha quem é? Aquele que pediu a falência. Aquele que entrou com título executivo lá no começo do processo e pediu a falência da empresa. Ele virou um crédito quirografário. É assim, ó. Quiro, mão, grafário, escrito na mão. Você não tem garantia. Crédito quirografário, escrito na mão, certo? Esse vai receber? Bom, na vida real funciona assim, não para sua prova. Se a empresa falida tivesse dinheiro para pagar até os créditos quirografários, ela faliu por quê mesmo, né? Se ela tinha dinheiro, faliu por quê mesmo, né? Então, dificilmente na vida real chega-se a pagar os créditos quirografários, tá? Agora, para a sua prova, crédito quirografário está na 8ª posição e são aqueles créditos que não têm nenhuma garantia, Portanto, são aquelas pessoas que entraram com a execução, fizeram o processo de execução, aí a empresa não pagou, não depositou, não garantiu a dívida, né? Não penhorou nada, não fez nada, e essa pessoa entrou com pedido de falência da sociedade empresária. Essa pessoa entrou no rol de pagamentos lá embaixo, nas últimas posições, como crédito quirografário. Mas eu esqueci de lhe dizer uma coisa, pensei agora, tá? Quando esse título extrajudicial entrou com o processo de execução e a pessoa executou, eu disse para você que não tem valor específico, né? Pode ser 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 1 milhão, não importa, tá? Agora, se eu tenho títulos executivos que não são oriundos de um processo de execução, para que eu peça a falência de uma sociedade empresária, esses títulos todos juntos, eles têm que formar no mínimo 40 salários mínimos, sabe? Eu tenho que ter, como a empresa tem que dever para mim, no mínimo 40 salários mínimos, para eu poder entrar com esse pedido de falência, se não for um título executivo, tá? Se for, não tem valor, pode ser qualquer valor. Agora, se não for um título executivo, for um débito da empresa comigo, ela tem cheque duplicado, papapá, e não tá pagando, tem que ser no mínimo 40 salários mínimos. Mas o que você precisa saber na prova? Eu posso fazer um litisconsórcio. O que vem a ser isso? Eu posso juntar pessoas. Uma tem um crédito de 5 mil, outra de 3, outra de 8, outra de 5, outra... Juntou 40 salários mínimos, eu posso entrar com pedido de falência da empresa, tá? Não precisa ser um crédito só. E não precisa ser um credor só. Eu posso fazer um litisconsórcio. Eu posso juntar vários credores da empresa com vários créditos pequenininhos, juntar tudo, fazer 40 salários mínimos e aí executar a empresa, viu? Mas o que eu quero? Ai, minha mãe do céu, esse relógio corre demais, credo. E nós já estamos, 8 horas, já estamos com meia hora, sabe? O que eu quero que você faça? Eu quero que você leia o artigo 84 e o 83 da lei,
porque são os mais cobrados na prova, mas, sem sombra de dúvida, tá? São os mais cobrados. E agora nós vamos responder uma questãozinha para saber como é que eles são cobrados, né? Eu também acho que assim, responder questão é a melhor parte. Eu fiz hoje pelo menos assim umas 30 questões de falência. Adoro, viu? Comece a aprender também. Até condicione seu cérebro, porque quando você diz gosto demais de direito empresarial, seu cérebro vai achando que realmente é isso e você passa a gostar. Pronto, né? Então vamos lá? Responder? Assinale a alternativa que descreve os créditos ou obrigações com maior prioridade de recebimento na falência, dentre os descritos, tá? O que a questão queria que você soubesse? Questão de Juiz Estadual do Paraná 2019, tá? Banca Sesc Sebrasp perguntou. Assinale a alternativa que descreve os créditos e obrigações com maior prioridade. Quais são os que têm prioridade absoluta em tudo, tá? Então, a questão exigia que você conhecesse a lista, né? Conhecesse a lista do 83. O item A dizia assim: créditos com privilégio especial e privilégio geral. Eles estão na ordem concursal? Estão sim, estão na ordem concursal, mas não é o primeiro, tá? Não é o primeiro. Crédito especial é o quarto e crédito geral é o quinto. Lembrando a ordem, né? Salários é o primeiro, crédito com garantia real é o segundo, tributários é o terceiro, especial é o quarto, geral é o quinto. Então, ele não é o principal e o que está lá, né? Eles estão em quarta e quinta posição. Letra B. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial ou após a decretação da falência. O que são isso? Eles são concursais, esses créditos? Não, não são. Eles são extraconcursais, eles estão fora do concurso. Quando estão fora do concurso, é porque eles vão receber antes dos concursais. Eles vão receber conforme o dinheiro for entrando, conforme o administrador judicial for, fazendo a alienação dos bens e tal, vai entrando dinheiro. E se for entrando dinheiro, paga-se primeiro os extraconcursais, que são os primeiros a ser pagos. E quais são os primeiros a ser pagos? Aqueles créditos que são oriundos de débitos posteriores à decretação, certo? Aquilo que precisa ser feito para manter a empresa funcionando com o administrador judicial depois que ela já está em falência. O salário do administrador, dos seus colaboradores, o aluguel, a conta de energia, a conta de água, os tributos posteriores, porque os tributos estão em terceira ordem nos concursais, os anteriores, o que já era dívida. O que é depois, não. O que é depois é extraconcursal e tem que ser pago, certo? Vamos lá. O próximo item, o C, dizia assim: créditos com garantia real até o limite do bem gravado. Esse é um crédito extraconcursal? Não. Esse é um crédito concursal, tá? Ele tá em segundo lugar, primeiro salário, depois crédito com garantia real. Mas o que a sua prova ainda está perguntando para você? Até o limite do bem gravado, claro. Imagine você que a hipoteca do imóvel era de R$1 milhão, mas o imóvel vale R$1,5 milhão. Claro que não é o imóvel que vai ser entregue. O imóvel vai ser alienado, a gente vai pagar o R$1 milhão da garantia real e o dinheiro que sobrou vai para o próximo da lista. Então, até o limite do bem gravado, certo? Letra D. Créditos derivados da legislação de trabalho que superem 150 salários mínimos por credor. Olha, aqui tem uma palavra errada. Não é que superem, é até 150 salários mínimos por credor. E aí você vai me fazer uma pergunta agora. Professor, e se o crédito for superior a 150 salários mínimos, o trabalhador perde?
Não perde não, tá? O que ultrapassar 150 salários mínimos, ele passa a ser crédito quirografário. Ele só muda de ordem de posição na lista, tá? Ele hoje é o primeiro, até 150 salários mínimos. Aí, se passar de 150 salários mínimos, ele só muda de ordem. O que ultrapassou vai passar a ser crédito quirografário, tá? Então, e a letra E dizia assim, créditos tributários, excetuadas multas. Claro, gente, presta atenção, excetuadas multas. Multa você não paga, tá? Multa não paga, paga o crédito. Multa é lá no final, se sobrou dinheiro, se já pagou tudo. Senão não, senão é o crédito tributário, tá? E crédito tributário é um crédito o quê? Concursal, tá na terceira ordem da fila, tá? Então, qual era o único extra concursal que nós tínhamos aqui? O único extra concursal era aqueles que são gerados depois da decretação da falência, certo? Que são os primeiros pagos. Eles estão no artigo 84 da lei. Você precisa ler, viu? Tá? Você precisa ler mesmo, sério. Acredita em mim. 83 e 84. Se você não entrar na sua cabeça por osmose, decore, tá? Você não vai se dar bem na prova de falência, não, tá? Meire, que bom que eu te ajudei, viu? Tô feliz. Você foi aprovada lá no concurso BNB? Manda aí uma notícia sua. E se foi aprovada e não me chamou para festa, relações cortadas. Só para lhe informar, tá? Relações cortadas. Vamos para uma outra questão. Eu separei algumas aqui, tá? Com relação aos créditos, ó, essa aqui também é juiz estadual, só que do Rio de Janeiro, tá? TJ do Rio de Janeiro, 2019. Com relação aos créditos da falência, é correto afirmar que, tá? O que é correto? Os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a falência ser requerida são extraconcursais. Por que eles não são extraconcursais todos? Você vai dizer, ei, tem alguma coisa errada aqui, porque a professora está me dizendo que os créditos de salário, eles são extraconcursais. Mas eles não são extraconcursais aqueles após a falência ser requerida. Olha como o examinador foi ruim com você, foi maldoso. A questão dizia assim, ó, os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a falência ser requerida são extraconcursais. Não é após a falência ser requerida, tá? Créditos derivados da legislação do trabalho, até 5 salários mínimos dos últimos 3 meses, são extraconcursais, mesmo antes da falência ter sido requerida, certo? Examinador bem maldoso, bem maldoso. Letra B. O crédito dos sócios, dos administradores, sem vínculo empregatício, e os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados subordinados. Gente, crédito subordinado só vai receber na última posição do artigo 83. A última. Crédito subordinado é aquele que é devido ao próprio sócio da empresa que faliu. Dinheiro que ele emprestou para a empresa, prolabore que ele não recebeu, sabe? Ele é o último da lista, o último. Tipo assim, já pagou todo mundo. A empresa não deve mais nada para ninguém, aí paga para o sócio da empresa, certo? Então, ele é o último da lista. Aliás, eu vivo dizendo, né? Se pagar crédito quirografário, se pagar multa, se pagar crédito subordinado, a empresa faliu por quê? Se ela tinha todo esse dinheiro. Ela faliu porque ela não tinha dinheiro. Pronto. A próxima questão, o próximo item, a letra C, dizia assim: o saldo dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento são créditos com privilégio geral. Não, esses créditos são quirografários, tá? Mas precisava entender o que estava escrito ali, ó. O saldo dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. Então, ó, lembra lá da garantia real?
O imóvel alienado valia R$1,5 milhão e o crédito era de R$1 milhão. Então, se eu vendi o imóvel por R$1,5 milhão e o crédito real era de R$1 milhão, eu pago R$1 milhão e os outros 500 mil vêm para os outros credores. Agora, veja uma situação oposta. A garantia real era de R$1 milhão, mas o patrimônio só valia 500 mil. Só. Então, o que vai acontecer? Aliena-se esse bem por 500 mil, paga os 500 mil da garantia real, porque é dele, né, garantia real, mas ele ainda tem um crédito de 500 mil, porque o bem não cobriu. Então, essa dívida que sobrou de 500 mil vai lá para baixo para os quirografários, tá? Ele só vai receber na posição dos quirografários, certo? Ai, desculpa. Vamos lá. E a última letra dizia assim: os créditos tributários, independentemente de sua natureza e seu tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias, estão em segundo lugar na ordem de classificação dos créditos. Pensa uma pergunta besta. O que o examinador te avaliou com essa pergunta? Ele queria o quê? Que você tivesse decorado 83 para saber que estava na terceira posição e não na segunda? Eu acho essas perguntas assim tão desnecessárias, mas enfim, né? Não somos nós que fizemos a prova e nós precisamos estudar para passar na prova, certo? Então, você precisa saber que os créditos tributários, eles estão em terceira posição, tá? Primeiro, salários até 150 salários mínimos, depois créditos com garantia real, para depois os tributários, tá? Terceira posição. Isso não avalia ninguém, mas foi perguntado numa questão de juiz estadual do Rio de Janeiro em 2019. Veja a importância de você ler a lei. Muito importante, demais da conta, tá? Então, o que eu quero que você faça? O que nós conseguimos avaliar no dia de hoje, nesse domingo? Realmente, eu tô sendo sincera, eu estudei muito falência hoje, sabe? Porque me chamou a atenção ser um assunto tão cobrado, porque a gente estuda muito falência, eu dou aula de falência o tempo inteiro, eu fico fazendo apostila de falência o tempo inteiro, mas eu não tinha feito o cálculo percentual, certo? E é um percentual altíssimo, e é uma lei pequena, é uma lei de 200 artigos, para nós que estamos acostumados com 1.500 não sei quanto no Código Civil, mais 1.500 não sei quanto no Código de Processo Civil, mais 300 não sei quanto no Código de Penal. 200 artigos é nada, meu povo, é nada, tá? Então, agora você vai ler a lei seca, tá? Lei 11.101 de 2005, vai ler, vai mapear, e eu tenho um segredo para você, mas eu acho que eu vou contar amanhã. Eu já mapeei a lei, viu? E eu vou dar um jeito de chegar até você, eu não sei como, mas eu estou estudando aqui um jeito, eu fiz um mapa mental de todo o Código 11.000, da Lei 11.101. Tá todo mapeado. Quem é meu aluno sabe que eu adoro mapear, né? Então, enfim, ele tá todo mapeado. E eu vou dar um jeito de chegar até vocês, não sei como, ainda tô pensando, tá? Mas, até não chegar, faça o seu, certo? Estude a lei, responda questões, faça mais ou menos como eu fiz hoje, pegue as últimas, 2018 e 2019 no limite, tá? 2018 e 2019. Se só em 2019 foram 204, se eu pegar 2018 e 2019, eu vou para quase 500, porque 2018 foi um monte de concurso, né? Vão 500 questões, você nem dá conta de responder tudo, tá? Então, são essas que você vai responder e mapear, naturalmente. Eu vou fazer o mapa chegar até você. E, enfim, é isso, né? Por hoje, lá estamos nós com 50 minutos de novo. Eu me comprometo a não deixar de passar de 50, mas sempre deixo. E se você tiver alguma dúvida, me pergunte aí. Mande um direct no Instagram ou deixe um comentário, faça qualquer coisa. Que eu vou adorar fazer uma live todinha para dizer assim, olha, esta live eu estou fazendo para o aluno tal que me perguntou essa dúvida, tá? Vou fazer ela inteirinha. E ainda vou te avisar para dizer, ó, não esquece de assistir amanhã, que é a sua dúvida que eu vou responder lá, tá?